Olá, combatentes no canal da Guerra. Houve um incidente bastante desagradável hoje no Senado dos Estados Unidos, porque os parlamentares saíram aos gritos aí diante da proposta, né, de orçamento para a guerra da Ucrânia. A verdade é que nós estamos para entrar num período eleitoral aí em 2024 e, lógico, está todo mundo preocupado aí com a sua paróquia. Os senadores começam a olhar mais para as questões internas dos Estados Unidos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Depois quem quiser dar uma olhadinha. Mas o que é que acontece, na verdade, né? A Ucrânia é uma causa perdida, a não ser que os Estados Unidos arrebanhe todo o dinheiro do mundo, mande para lá e mande gente também, porque o exército ucraniano se encontra numa situação bastante difícil. Mas nós precisamos colocar umas coisas interessantes nisso aí. Durante toda a guerra, todo o período, já são 22 meses, nós vamos lembrar, quase 2 anos. Em fevereiro, se essa guerra não parar, ela vai completar 2 anos. Os ucranianos enganaram os Estados Unidos com relação a baixas russas. Até agora, se você olhar as mídias ucranianas, você está lá que os russos perdem 1.000 soldados por dia. Se aquilo que a mídia ucraniana dissesse, né, disso fosse verdade, essa guerra provavelmente teria acabado em maio de 2022. Mas não foi isso que aconteceu, conforme a gente pode notar, né? Então eles enganavam os americanos com relação a baixas, perdas de material da Rússia, estado de prontidão operacional das forças armadas russas, né? Morte de militares da Rússia aí, né? Incapacidade dos russos, etc. E os americanos acreditavam, ou fingiam acreditar, ou queriam acreditar, ou precisavam acreditar, ou pelo menos chancelar essas mentiras para garantir, né, o fluxo de dinheiro. O fato é que a coisa funcionou até agora, né, e o duto, né, financeiro que sustentava a Ucrânia se manteve. Mas parece que ou ninguém, o pessoal acordou e não estão mais dispostos a acreditar nas mentiras de Kiev. Mas, por outro lado, os britânicos também enganavam os ucranianos, né? Começou com a grande mentira aí do Zelensky, que ele estava próximo a negociar um acordo com a Rússia logo depois da invasão. O Boris Johnson fez a cabeça dele e começou. O Zelensky acreditou que tinha condições de vencer a guerra. O Boris Johnson foi lá, prometeu mundos e fundos para ele. O Zelensky ou acreditou ou foi coagido a acreditar, e o resto da história nós sabemos. É praticamente a destruição da Ucrânia como país. Mas é uma guerra, né? Feita de mentiras. Estados Unidos, a Ucrânia enganava os Estados Unidos, Rússia, o Reino Unido enganava a Ucrânia e eles enganavam o resto do mundo. Parece que ninguém mais acredita nisso. A gente nota que há um desânimo geral, ninguém mais fala, a gente não ouve mais Slava Ucrânia aí na rua. A situação está efetivamente muito difícil, né? Para onde a gente vai daqui para frente? Olha, é complicado falar isso. Parece que dentro das Forças Armadas ucranianas já existe uma situação de pré-motim. O Zelensky teria pedido ao comandante do exército, que é o general Valery Zaluzhny, para que renunciasse. O Zaluzhny falou que ele não ia renunciar, o Zelensky, se quisesse, demitisse ele, mas o Zelensky não tem força para demitir o Zaluzhny. Ele corre o risco, se demitir o general, né, de haver um motim, o exército depor ele, o que quer que seja. A situação do Zelensky é efetivamente muito, muito complicada. Deve ficar pior daqui para frente. Bom, quais são as perspectivas militares? Os ucranianos estão falando que vão montar linhas defensivas, querem montar linhas defensivas iguais aos russos. Olha, eu acho difícil fazer. Por quê? Por vários fatores. Primeiro, que o solo está congelado, vai ser difícil cavar. Segundo, que para fazer linhas defensivas você precisa de gente e muito material, as duas coisas, tá? Você precisa de muita gente treinada, capacitada, com capacidade aí. O exército precisa ter a capacidade de rotacionar esse pessoal, porque você fica um tempo na trincheira, tem que voltar para descanso, recreação. Os ucranianos não têm efetivo. E outra coisa que eles não têm também, né?
é material, porque para construir essas trincheiras você precisa de madeira, você precisa de concreto, você precisa de arame farpado, você precisa de material de sapa, material de engenharia, retro, escavadeiras, etc. E como eu já falei, o solo lá está muito duro, eu acho muito difícil cavar a trincheira nessas condições atuais aí, tá? Sem meios mecânicos aí, eu acho muito complicado. Então, eu não acredito muito na efetividade aí dessas defesas ucranianas. E lógico, né? A gente está vendo que os Estados Unidos está querendo fechar o bolso, né? Se os Estados Unidos fecharem, é aí que os ucranianos não vão ter mesmo condição aí de montar suas linhas defensivas. Mas tem um lado, né? Se o tempo é inclemente para os ucranianos, também é inclemente para os russos. Não sei se eles vão fazer uma ofensiva de inverno, é difícil dizer, é difícil cravar um prognóstico, eu não gosto muito disso, né? Mas eles têm todas as chances aí de lançar uma grande ofensiva de primavera ou de verão que desestabilizaria até mais aí as eleições dos Estados Unidos, que parece ser o grande objetivo da Rússia. Agora, como esse jogo se encaminha para o fim, né, eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre as lições do mesmo, né? Sobre essa quantidade de mentiras que se contou, que todo mundo acreditou. O que é pior, as pessoas acreditavam nessas mentiras e não contestavam, não havia contestação. No Brasil, quem contestasse isso era chamado de vendido, era chamado de uma série de coisas. Mas a verdade, ela acabou aparecendo, levou 22 meses, mas apareceu. Eu acho que isso deveria servir de lição para as pessoas, né? Porque a mídia vive nos enganando, enganou na pandemia, enganou na guerra da Ucrânia, está enganando aí na crise israelense, essa aqui é a verdade. Israel não está tendo muito sucesso em Gaza, enfrenta dificuldades muito grandes ali. Tá? O exército israelense está travando um tipo de batalha para o qual ele não foi preparado, é um desenho de batalha que está muito longe da natureza operacional do exército israelense. Eles estão sofrendo muito ali, a gente não sabe qual vai ser o desfecho disso. Agora disseram que vão inundar aí, já tentaram a, a escavadeira a escavadeira milagrosa, já teve o morteiro certeiro aí, né? Agora vão inundar os túneis com água benta, pelo que a gente está vendo aí. Né? Isso é uma prova, se eles vão inundar os túneis, é uma prova que não conseguiram nada até agora. Não sei se isso vai funcionar, a gente vai ter que aguardar para poder dizer, para poder fazer uma análise, acho que mais uns 10, 15 dias aí, a gente vai ter condições de dizer o que foi que aconteceu aí, né? Com essa operação de água dos israelenses. Mas, né, se eles mentirem, como os ucranianos, britânicos e americanos mentiram para o resto do mundo, vocês podem ter certeza que as coisas não estão muito bem para Israel. Quanto à Ucrânia, é aguardar. A gente não sabe quanto tempo eles vão durar ainda. Sem dinheiro é muito difícil, mas uma coisa a gente pode ter certeza. Quando essa guerra acabar, a Rússia vai impor condições de paz muito mais desvantajosas para a Ucrânia, né, em relação às que teria imposto aí em março de 2022. Essa mentira de ucranianos, americanos e britânicos vai sair muito caro para Kiev.